E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a última parte e o último vídeo que eu vou gravar aqui no canal, falando sobre do Sinai a Sião. Eu já concluí a leitura do livro e eu vou falar agora sobre o final do livro. E eu queria levantar algumas perguntas aqui para vocês. A primeira delas é: qual que é a base do Antigo Testamento que fazia com que os apóstolos no Novo Testamento acreditassem no retorno de Jesus da forma que eles acreditavam? Outra pergunta: o que o Leviatã tem a ver com a volta de Jesus? Essa é uma outra pergunta que nós vamos responder aqui nesse vídeo. E outra pergunta é: a Bíblia, ela deixa claro aonde geograficamente Jesus vai descer do céu, aonde vai ser o primeiro ponto na terra que vai conseguir visualizar o Cristo vindo nas nuvens? Bom, essa pergunta também vai ser respondida aqui nesse vídeo, então fica até o final para você saber as respostas dessas perguntas. E antes de tudo, eu gostaria de dizer bem-vindos aos novos inscritos aqui no canal. Bem-vindos a esses que têm se juntado a nós aqui nesse canal para que a gente forme essa comunidade de apaixonados por Jesus, falando sobre teologia, vida cristã e paixão por Jesus. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui já está lá no meu Instagram. Eu estou gravando aqui um segundo vídeo para falar aqui com vocês, para a galera do YouTube. Então, se você também quer saber mais sobre as coisas que eu produzo aqui para a internet, vai lá no meu Instagram que tem mais conteúdo lá. Bom, falando aqui sobre a parte em que o Joel, o autor do livro, vai falar sobre a base do Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre a volta de Jesus. Bom, ele começa falando sobre o próprio Cristo, o que o Jesus falou sobre o seu próprio retorno. E é muito interessante que Jesus, como os demais apóstolos e como os demais autores do Novo Testamento, vão falar as mesmas coisas a respeito do retorno de Jesus. E o próprio Jesus também fala isso, ele fala as mesmas coisas sobre o retorno dele. Todos baseados nas profecias do deserto. Profecias do deserto é como Joel vai chamar esse compilado de profecias do Antigo Testamento, que vão formar toda a base teológica, toda a base bíblica para os autores do Novo Testamento. Alguns exemplos dessa base do Antigo Testamento que serviu de fundamento. Temos a bênção de Moisés, ou alguns chamam de a profecia de Moisés, em Deuteronômio 33. Nós temos a canção de Débora em Juízes 5. Nós temos o grande salmo processional de Davi, que é o Salmo 68. Nós temos as profecias de Zacarias, a profecia de Abacuque 3. Nós temos também as profecias do caminho no deserto, como os teólogos chamam, que são as profecias de Isaías sobre o retorno de Cristo. E nós também temos até um apócrifo aí no meio dessa compilação. Nós temos um trecho de 1 Enoque. E se você tem curiosidade para saber mais do porquê um trecho do apócrifo está aí, assiste o segundo vídeo da série que eu coloquei aqui no canal. Vou colocar aqui no card aqui para vocês assistirem, se vocês têm interesse nisso. Mas o que eu estava dizendo é que o próprio Jesus ele vai citar essas profecias, ele vai dar referência sobre essas profecias e falando assim: olha, tá vendo que os profetas disseram, realmente vai ser desse jeito, realmente vai ser dessa forma. Isso também dá muita segurança para nós acreditarmos e cremos da mesma forma. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse que ele era o Filho do Homem. E quando Jesus fala que ele é o Filho do Homem, ele está fazendo uma alusão, uma referência a Daniel capítulo 7, quando Daniel tem aquela visão da sala do trono de Deus, vê Deus Pai assentado no trono, que ele chama de Ancião de Dias, e ele vê um homem à direita do Ancião de Dias. E esse homem também é Deus. E esse homem ele é herdeiro de um trono e ele vai reinar em justiça. E quando Jesus fala, e o próprio ancião chama este homem /Deus de Filho do Homem. Então, quando Jesus diz para as pessoas, olha, eu sou o Filho do Homem, ele está falando, lembra daquele cara em Daniel 7? Sou eu sou aquele cara. Então, Jesus ele não deixou dúvidas para os seus ouvintes e para os seus discípulos e para ninguém. Ele disse, eu sou homem, mas eu também sou Deus, e eu também sou o herdeiro desse reino, e eu vou vir
para reinar. Outra coisa que Jesus disse e que os apóstolos também disseram e que as profecias do Antigo também disseram é que Jesus virá literalmente para a terra. Outra coisa é que virá em grande glória. Outra coisa é que ele virá nas nuvens ou cavalgando sobre as nuvens, como diz alguns textos do Antigo Testamento. Outra coisa que todos disseram é que Jesus virá com os seus anjos ou com as miríades de seus anjos. Outra coisa é que vai haver um tocar de uma trombeta quando Jesus voltar. Tudo isso também vai acontecer quando Jesus estiver acompanhado de seus eleitos e seus santos, ou seja, nós estaremos juntos nesse retorno de Jesus. E essas são as características do retorno de Cristo que todos os outros profetas também vão falar que vai acontecer. E uma coisa que eu queria ler aqui para vocês, que o Joel, ele diz aqui como se o que Jesus quis dizer em Mateus 24, quando ele deu referência de todas essas profecias do Antigo Testamento falando do seu retorno. Ele fala assim, Jesus, essencialmente disse aos seus discípulos: vocês leram as profecias sobre Yahvé voltando do céu em glória, marchando até Jerusalém para estabelecer seu reino? Eles estavam falando de mim. Eu sou aquele que Moisés viu vindo em radiante glória do Monte Sinai. Eu sou aquele sobre quem Débora cantou, marchando nas nuvens da tempestade através de Edom. Eu sou aquele que Davi imaginou liderando uma grande procissão até Jerusalém. Eu sou aquele que Daniel viu, plenamente Deus, mas plenamente homem. Você me verá voltando sobre as nuvens em glória, brilhando como o sol. Tudo que os profetas têm dito é verdade. Uau, muito bom, né? É como se Jesus estivesse dizendo isso. Todos os profetas que me viram daquela forma é exatamente de como eles falaram. E eu vou vir brilhando em glória sobre as nuvens. E o que todos os profetas disseram é verdade. Passando aqui para o nosso segundo assunto do vídeo. Lembra que eu perguntei no começo? Levantei essa pergunta, né? A Bíblia, ela nos dá um lugar geográfico da onde que Jesus vai descer, aonde que ele vai aparecer no céu em primeiro lugar. Bom, todo mundo acha que é em Jerusalém, por causa daquele texto de Atos 2, que os discípulos estão vendo a ascensão de Jesus, eles estão olhando para cima, Jesus está flutuando, subindo para os céus. E aí então um anjo aparece e fala assim para eles, o que vocês estão olhando aí? Por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. O anjo, ele quis dizer que Jesus vai voltar literalmente, da mesma forma que eles viram subir, vai ver descer. Da mesma forma que viu nas nuvens, também vai vir das nuvens. Só que ele não quis dizer que seria ali naquele ponto. O texto não está dizendo isso, que vai ser exatamente ali onde eles estavam geograficamente. E é muito interessante que esse mesmo texto, só que no Evangelho de Lucas, ele deixa claro que não acontece em Jerusalém, nem no Monte das Oliveiras. Inclusive, o texto fala que eles estavam a 3 quilômetros do Monte das Oliveiras. Então, eles estavam mais para lá, eles estavam mais longe. Então, se Jesus fosse voltar ali mesmo, não seria em Jerusalém nem no Monte das Oliveiras, que é o que a maioria do pessoal acha, né? E outra coisa muito interessante, as profecias do deserto também falam que Jesus virá do Egito. Também falam que ele vai sair de Edom. Isaías 63 diz, quem é esse que vem de Bosra, de Edom? Ele vai sair de Edom, ele vai passar por Parã, ele vai parar no Monte Sinai, e então ele vai subir para Jerusalém. A conclusão dessa jornada, dessa marcha, dessa procissão que Jesus vai fazer no seu retorno, realmente termina em Jerusalém. Isso a gente não tem dúvida, mas vocês estão vendo como ele vai fazer um caminho, e as profecias do deserto vão falar sobre esse caminho que Jesus vai fazer. Gente, é muito interessante que em Isaías 11 diz que quando o Messias sair do Egito, resgatando o seu povo, lembra que nos outros vídeos eu falei sobre
o ciclo de castigo da aliança. Então, por causa desse ciclo, Jesus vai para lá salvar esse povo, resgatar eles, e Jesus vai fazer um segundo êxodo. E essa é a linguagem que os profetas usam no Antigo Testamento. Eles sempre fazem alusão ao êxodo quando falam do retorno do Messias. Então Jesus vai sair do Egito e diz em Isaías 11 que ele vai marchar sobre as águas do Mar Morto e as águas vão se abrir de novo. Jesus vai abrir o Mar Vermelho de novo e vai passar seco no meio de novo. Cara, vai ser sinistro, vai ser realmente um segundo êxodo. E aí então ele vai começar essa jornada de Edom, Parã, Sinai, então culminar em Jerusalém. E essas cidades, né, de Edom, Parã e Sinai ficam hoje no território da Jordânia. Então eles vão vir a sudoeste de Jerusalém, eles vão parar no Sinai, que fica bem debaixo assim de Israel. Imagina no mapa, Israel fica aqui, o Monte Sinai fica aqui embaixo, assim, ó. E aí ele vai subir e vai concluir essa jornada. Então a gente não tem uma referência bíblica exata que fala, olha, Jesus vai voltar sobre Jerusalém, ou sobre o Egito, ou sobre o Monte Sinai. Na verdade, nós temos uma referência nos apócrifos, como eu falei lá no segundo vídeo. No apócrifo de Enoque fala que ele vai voltar sobre o Monte Sinai. Só que é um apócrifo, é um apócrifo, não dá para confiar, não dá para solidificar isso como uma verdade canônica, algo que a gente pode crer que é a palavra de Deus firmemente, de forma sozinha, de forma separada, né? É a palavra de Deus, a gente não pode afirmar isso, também porque as outras profecias do texto canônico, das profecias, vão falar que Jesus vai vir do Egito, vão vir de Parã, vão vir de Edom. Então, tipo assim, a gente não tem certeza geograficamente. A gente sabe esse caminho que ele vai fazer, mas a gente não sabe geograficamente para onde que ele aonde que ele vai retornar primeiramente. O último capítulo aqui do livro, o Joel faz uma coisa extremamente didática que eu fiquei fascinado. Porque ele falou assim, ó, o que ele fez? Ele fez um capítulo falando só sobre o retorno triunfante de Jesus. E ele colocou todos os textos na íntegra, cronologicamente, de como vai acontecer a volta de Jesus, tanto os textos do Antigo como os textos do Novo. E ele vai comentando tudo, e tá tudo aqui, gente, tá todos os textos, todas as compilações de textos e tal. Meu, achei fantástico, muito didático isso, e eu fiquei impressionado e achei muito bom. E para concluir, gente, o que o Leviatã tem a ver com a volta de Jesus? Talvez seja a pergunta aí que vocês mais estão se perguntando nesse vídeo. Bom, o que o Leviatã tem a ver com isso? Muito interessante a gente voltar para o texto de Gênesis 1, que é aquele texto que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Essas palavras hebraicas, né, sem forma e vazia, elas muitas vezes elas são passadas da língua hebraica para a língua que a gente conhece, para o português, como lugares selvagens ou lugar com desperdício. Em outras palavras, era caos. É isso que significa, que implica essas palavras. Era um lugar de caos, era sem forma e vazio. E em segundo lugar, essa palavra abismo, que a gente geralmente tem nas nossas traduções no português, ela significa o profundo, que é terron em hebraico, né? E ela também é traduzida como oceano, como mar, ou como o abismo, ou o profundo, certo? E isso sempre transmite para a cultura hebraica um lugar escuro, um lugar inacessível, um lugar inesgotável e um lugar misterioso. E olha só que interessante, então a gente tem a ligação entre o caos e o oceano, o fundo do mar, o abismo. E o que isso gerou dentro da mentalidade judaica naquela época, desde aquela época até o Antigo Testamento aí, e muito provavelmente o Novo Testamento também. É que no fundo do mar era um lugar de caos, era um lugar inacessível, era um lugar de
selvagem, era um lugar inóspito, que ninguém sabia de nada, e que era deste lugar, um lugar de caos, que viria o mal, que viria esse Leviatã, que é essa criatura, digamos assim, mitológica, que é citada na Bíblia, que dizem os autores bíblicos que mora no fundo do mar, nesse lugar de caos e nesse lugar inóspito. E olha só que interessante, então eles sempre atribuíram o fundo do mar como um lugar de caos. E é muito interessante que os textos do Antigo Testamento vão falar essa mesma coisa, vão fazer essa comparação entre o lugar de caos com o fundo do mar, vão comparar esse Leviatã também com Satanás, porque Satanás, ele é o senhor do caos, ele é esse personagem que representa o caos, essa pessoa que representa o caos. E o que o Leviatã então tem a ver? O Leviatã, ele é sempre ligado a Satanás, e Satanás sempre ligado ao Leviatã, por causa disso, por causa que Satanás é essa figura de trazer o caos, de algo inóspito. Então Jesus, ele vai, nos últimos dias, quando ele voltar, ele vai acabar com o caos, ele vai acabar com essa coisa inóspita, misteriosa, que para o ser humano é algo que talvez não tenha controle, é algo que talvez nos assuste e nos deixe com medo. Jesus vai vir e vai resolver isso tudo, ele vai acabar com o caos, ele vai acabar com tudo isso, com o medo humano, e vai dar um fim no Leviatã, vai dar um fim em Satanás. Olha só que interessante, muito legal, né? Gente, é isso. Esse foi o último e terceiro vídeo que nós falamos aqui sobre do Sinai a Sião. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa minissérie que nós fizemos aqui no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.